E aí, pessoal, tudo bem? Vocês viram aí a questão da Amazônia, né, mostrando a partir de uma música regional, toda a questão em relação aos povos que vivem ali, a questão da floresta amazônica. Então, dessa forma, o tema da nossa aula de hoje é a região norte do Brasil. Afinal, qual o critério para definir uma região? Basicamente, uma região vai agregar alguns fatores que podem ser de ordem econômica, podem ser também em relação ao clima de uma determinada área, sua vegetação, os aspectos relacionados ao relevo. Logo, eu terei algumas áreas no Brasil destinadas a partir da criação do IBGE, principalmente em função desses critérios geográficos. A região norte do Brasil é uma região que tem como características principais a questão da floresta amazônica. Quase tudo que se fala em relação à região norte, em todos os critérios, tanto econômicos, sociais, políticos, dizem respeito principalmente sobre a questão da floresta e como os recursos são utilizados dentro do território amazônico e de que forma os estados da região norte se beneficiam desta floresta que é considerada hoje a maior floresta do mundo. Observe no mapa político quais são os estados que compõem a região norte: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Mas esses estados sofrem a influência das questões referentes ao relevo. Dessa forma, o nosso próximo ponto da aula é o relevo da região norte do Brasil. A divisão do relevo da região norte respeita principalmente três divisões, a saber, planaltos, que vão ter em média acima de 500 metros, principalmente na classificação do professor Jurandir Ross. Nessa área eu vou ter principalmente no seu extremo norte, principalmente no estado de Roraima, o ponto principal em termos de altitude no Brasil, o Pico da Neblina, com aproximadamente 3.014 metros de altitude. Esses planaltos, na verdade, são planaltos que sofrem ações erosivas. Então, provavelmente, o que hoje é um planalto pode, no futuro, ser uma depressão. Mas, afinal, o que é uma depressão? Uma depressão é uma feição de relevo que vai figurar entre 300 e 500 metros de altitude, ou seja, uma área que não é tão alta em termos de altitude quanto um planalto, mas é uma área maior que uma planície e sofre também as ações intempéricas, como ações do vento, ação da água, ou seja, ele sofre com as ações, uma depressão vai acabar sofrendo com as ações das modificações de relevo, as ações dentro do relevo, os processos erosivos. E a última feição do relevo presente na região norte do país são as planícies, que vão ter de 0 a 100 metros de altitude na classificação do professor Ross. Essas áreas vão estar principalmente condicionadas por fatores de ordem fluvial, ou seja, as principais planícies da região norte estão nas proximidades dos rios. E geralmente essas áreas são aquelas áreas onde ocorre a deposição dos sedimentos provenientes das áreas de planalto e depressão. Uma outra característica importante da região norte do Brasil é referente ao clima, né? Que tipo de clima nós temos na região norte, qual o clima principal e que influências ele traz tanto para a vida das pessoas quanto para a vida silvestre, os animais da floresta e tal, enfim, que tipo de implicações eu vou ter a partir de um clima principal. O clima predominante da região norte do Brasil é o clima equatorial. Um clima que apresenta algumas características básicas, como altos índices pluviométricos, índices que atingem mais ou menos 2.000 milímetros ao ano, muito em função da presença de ventos alísios que convergem sobre esta área e fazem com que ocorra muitas chuvas. Estas chuvas fazem com que eu tenha uma floresta amazônica extremamente abundante em termos de diversidade de espécies, a biodiversidade, né, uma biodiversidade reconhecida no mundo todo, tanto em relação à fauna quanto à flora, eu tenho uma diversidade muito grande de espécies. A própria floresta vai acabar a partir de um processo de evapotranspiração, gerando, a partir de um vapor da água,
uma formação muito grande de nuvens que dentro do ciclo hidrológico fazem com que os índices pluviométricos se mantenham constantes e altos o ano todo. Dentro desta área eu vou ter hoje algumas implicações em relação ao clima, principalmente no que diz respeito à quantidade de chuva, ou seja, as alterações climáticas desta área. A partir da ação antrópica, o homem, obviamente a ação antrópica já diz respeito à ação do homem, eu vou ter nestas áreas, em relação aos projetos de colonização e agropecuária e também mineração na região norte, principalmente a partir da década de 50 e 60, uma acentuação da ação humana nessas áreas, desmatamento acentuado, redução das florestas e, obviamente, alterações no microclima da região. Porque à medida que eu corto um dos eixos do ciclo hidrológico, que no caso é a floresta, eu vou ter alterações na formação a partir da evapotranspiração das nuvens e vou ter, obviamente, uma redução dos índices de chuva, nos índices pluviométricos para a região norte do país. Observe comigo no mapa a ação antrópica em meados da década de 90, nesta área aqui da região norte do país. Em alguns estados como Rondônia, Tocantins e Pará, eu vou ter grande atuação, principalmente em relação à agropecuária, com projetos de criação de gado e também da soja, que se torna o grande ouro da agricultura brasileira. Uma ação muito mais efetiva a partir de queimadas, extremamente danosas para o meio ambiente e reduzindo principalmente as áreas de floresta. Essas áreas vermelhas que vocês podem ver aqui no mapa são justamente as áreas onde o homem está presente com a agricultura e com a pecuária, que são áreas justamente que sofrem ação cada vez mais intensa, principalmente a partir da década de 1990 no Brasil. Vocês viram aí no mapa como a ação antrópica está cada vez mais acentuada em relação à região norte e vai trazer algumas implicações para o clima, ou seja, são alterações, na verdade, de caráter artificial, porque são ações preconizadas pelo homem. Mas uma alteração que, na verdade, é natural, uma alteração climática natural em relação à região norte, é o fenômeno conhecido como friagem. Friagem, na verdade, vai ser um processo relacionado a deslocamento de massas, principalmente uma massa polar, oriunda do extremo sul do continente latino-americano. A gente vai ter depois um deslocamento dela a partir do Rio Grande do Sul em relação à Amazônia. E esse tipo de massa, como é uma massa de ar frio, vai trazer, na verdade, como consequência, uma redução na temperatura em cidades como Belém e Manaus, por exemplo. Essa redução pode ser na ordem de 5, 6, 7 graus no máximo, e essa massa que chega até a região amazônica, na verdade, que é uma região de predomínio de massas equatoriais, vai estender por no máximo 2, 3 dias, nada mais do que isso, e pode, obviamente, alterar o que? A vida da população local, que vai estranhar que a temperatura caiu 5, 6 graus, que a temperatura média é entre 25 a 30 graus no máximo, por dia, a temperatura média, e eu vou ter uma redução desses índices que vão, de alguma forma, alterar o tipo de roupa que a população local vai utilizar no seu dia a dia. Esse é o fenômeno da friagem, que tem, na verdade, uma alteração a partir de trocas de massa de ar. Uma massa fria consegue se sobrepor sobre as massas de ar quentes e conseguem chegar, inclusive, até a região norte do Brasil, causando aí algumas alterações no clima regional. Outra característica importante da região norte do Brasil diz respeito à sua hidrografia. A hidrografia da região norte é extremamente importante, principalmente em relação à questão econômica da região, ou seja, a população ribeirinha acaba utilizando os rios da região, rios como o Rio Amazonas, que hoje é considerado o maior rio do mundo em volume e extensão também. É um rio que não está apenas restrito ao território brasileiro, ele inclui vários países da América Latina, países como Peru, países como Venezuela, e é um rio que é muito importante principalmente para a navegação, para o transporte de mercadorias desta região e também para o transporte de pessoas, já que nesta região o volume de estradas de rodagem, de rodovias é mínimo, e também o transporte aéreo de difícil acesso, ou seja, existem pequenos aeroportos e poucos aeroportos, mais restritos às grandes cidades como Manaus e Belém. Nas demais regiões o que predomina são os rios, a partir da navegação, a partir das hidrovias, a população acaba tendo que consumir produtos muitas vezes localizados dentro de supermercados móveis, em barcos, a população para. Esses barcos aí vão acabar levando quase todo o sustento das populações ribeirinhas da Amazônia e, ao mesmo tempo, vão escoar uma série de produtos, tanto produtos oriundos, por exemplo, da
da chamada Zona Franca de Manaus, quanto em relação aos projetos de mineração, como o projeto de Carajás, o Vale do Jari, enfim, projetos que vão alavancar também não só a industrialização de algumas áreas como a Zona Franca, mas também a industrialização das demais regiões brasileiras e também vão gerar uma série de divisas para a economia brasileira como um todo. Outro fator importante em relação à questão das hidrovias diz respeito ao transporte relacionado às madeireiras. Grande quantidade de indústrias madeireiras vão utilizar os rios para escoamento e também em função da celulose, ou seja, o mercado internacional de celulose, principalmente a partir de empresas canadenses, vão acabar entrando na região norte do país para a compra dessas madeiras que serão transportadas pelos rios em direção a países como o Canadá. Essa madeira será no período seguinte beneficiada e transformada em folhas, enfim, uma série de materiais utilizados em escritórios, em escolas, enfim, uma série de papéis e formas para a utilização em um determinado tipo de indústria atrelado à indústria da celulose. Outra atividade relacionada à hidrografia da região norte, que gera uma série de divisas para os estados desta região, diz respeito à questão do turismo. Turismo ecológico, sobretudo, com a utilização de grandes navegações não só pertencentes aos estados da região, mas também navegações internacionais, que adentram a partir do oceano em direção a rios como o Amazonas. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma série de atividades turísticas, inclusive com a formação de hotéis no meio da floresta amazônica, para atender às demandas dos turistas europeus, japoneses e norte-americanos, sobretudo. Outro atrativo turístico da região norte é o fenômeno da pororoca. Nossa equipe saiu à rua perguntando se a população sabe o que é esse fenômeno chamado de pororoca. Roda aí. Você sabe o que é o fenômeno pororoca? Acho que sei, aquele do rio, né? O fenômeno da natureza, né? Que ninguém explica isso. A água do mar e a água do rio Amazonas. O fenômeno pororoca da onda, que é o rio que vem no sentido do mar, né? E daí tem uma mudança de nível, daí vai fazendo uma onda. Uma coisa muito legal assim, a questão das cores da água, né? É uma água de uma cor, outra de uma outra cor. E acontece uma vez por ano, se não me engano. O pororoca é a união de rios. Acho que a maré do mar, quando sobe, ele ergue e dá diferença de nível de mar e forma onda. Bem, vocês viram aí que a população tem opiniões a respeito do fenômeno. Algumas pessoas conhecem realmente o que quer dizer esse fenômeno da pororoca. Na verdade, explicando melhor o que significa esse fenômeno, é um fenômeno que diz respeito ao encontro de águas tanto de origem marítima quanto de origem fluvial. O encontro das águas do rio Amazonas com as águas do Oceano Atlântico vão fazer com que, na verdade, por uma diferença de densidade de água, eu tenho a formação de gigantes ondas, né? Ou pelo menos ondas muito maiores do que as normalmente verificadas para a área. Esse fenômeno é um fenômeno que os turistas gostam muito de visualizar nesta região, os barcos acabam próximos ali verificando quando funciona esse processo. É, na verdade, um fenômeno atrelado, muitas vezes, à questão das diferenças em relação às fases da Lua. Vão ter períodos de cheia, por exemplo, que vão se efetivar em relação àquela área. E algumas atrações turísticas ocorrem principalmente em função daqueles surfistas que praticam surf, inclusive, nas áreas de pororoca. Ou seja, eu tenho a formação de ondas, encontro das águas do mar e dos rios, formação de ondas muito propícias para a prática do surf nesta região. Outra bacia importante da região norte do Brasil é a bacia do rio Tocantins, principalmente em função da usina hidrelétrica de Tucuruí, que foi criada nos governos militares para suprir a demanda de energia dos projetos de mineração, principalmente Carajás, o minério de ferro que é exportado para os Estados Unidos e para o Japão. Essa usina foi construída justamente nesse rio e hoje ela apresenta também uma demanda não só para a questão da energia destinada à usina, aliás, destinada aos projetos de mineração, mas também para populações próximas a esta área. Outra função importante da bacia do Tocantins diz respeito à questão das hidrovias para escoamento da produção de soja e também em relação às madeiras que são utilizadas tanto na região sudeste e sul do Brasil e também madeiras para exportação, sobretudo para o Canadá.
Outra característica geográfica importante da região norte é a vegetação. Vegetação que está, sobretudo, assentada na questão da floresta amazônica. Uma floresta extremamente rica em diversidade e que apresenta algumas subdivisões. A ideia que a população tem em geral em relação a esta área, a região norte, a floresta amazônica, é de que a floresta é uma área homogênea e que apresenta o mesmo número de espécies, né? Uma grande concentração de espécies, mas com nichos de concentração delas. Na verdade, não. Na verdade, existe uma série de espécies e subdivisões dentro da floresta amazônica. Mas quais seriam estas subdivisões presentes dentro da floresta? A primeira subdivisão importante da floresta amazônica é a mata de igapó. Uma área que vai estar extremamente inundada, ou seja, permanentemente inundada, e que apresenta algumas espécies características, como, por exemplo, a vitória régia. Outra área importante nessa subdivisão é a mata de várzea, que vai apresentar alguns períodos de inundação e outros períodos mais secos. Tem espécies características como a seringueira. E o terceiro item na subdivisão da floresta amazônica, na verdade, é a terra firme, que apresenta principalmente a característica de não possuir inundações. Uma área que vai ter algumas espécies características como a castanheira, da onde a gente vai extrair a castanha do Pará, e que apresenta uma diversidade de espécies, principalmente em função de um solo que ainda não é um solo tão espesso quanto outras regiões do país, em termos de solo, mas é um solo muito mais espesso do que as demais áreas, no caso igapó e várzea. O cerrado é outro tipo de vegetação característica da região norte, principalmente em relação a estados como Tocantins e Rondônia. As características principais desse tipo de vegetação estão atreladas à existência de espécies de baixo porte, de pequeno porte, e também em relação aos capões. Então, são áreas que são áreas não tão homogêneas quanto a floresta amazônica e que também acabam, de alguma forma, sofrendo as ações antrópicas e tendo as suas áreas, obviamente, reduzidas em relação à existência das vegetações características do cerrado brasileiro. A vegetação litorânea é outra característica importante da região norte, principalmente com a existência dos chamados manguezais, ricos em diversidade, principalmente a partir de alguns crustáceos, alguns peixes, que alimentam as populações ribeirinhas, principalmente os pescadores, que não têm condições de conseguirem empregos urbanos em função da sua baixa escolaridade. Vamos agora ver o depoimento de uma especialista em solos, falando a respeito do tipo de solo existente na Amazônia. Roda aí. A questão dos solos da Amazônia, desses solos não serem considerados férteis, está relacionado com a grande porcentagem de areia que, digamos assim, uma grande proporção desses solos tem. Quando os solos têm muita areia, eles não têm carga, né? Que são essas cargas do solo que mantêm os nutrientes que a planta precisa, né, no solo. Então, esses solos, por terem essa textura mais arenosa, eles retêm poucos nutrientes. Então, a fertilidade, na verdade, dos solos da Amazônia, desses solos mais arenosos, ela é devida à matéria orgânica. Então, a riqueza daqueles solos é a matéria orgânica. E a fonte da matéria orgânica, quer dizer, da onde que vem essa matéria orgânica? Ela vem da vegetação, né, da floresta. Então, a riqueza do solo está diretamente ligada à floresta, à presença da floresta, que é a fonte de matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica, quando chega no solo, né, as folhas, né, os galhos, os frutos que caem, ela vai ser decomposta pelos micro-organismos. E nesse processo de decomposição, ela vai liberando aqueles nutrientes que estavam na matéria orgânica e que podem ser reabsorvidos pelas raízes das árvores. Então, é por isso que a gente não considera os solos férteis, né, do ponto de vista mais técnico. Dentro das características regionais da própria região norte, a gente vai ter um fator importante, um fator econômico importante relacionado à extração, principalmente em relação à extração vegetal. Alguns cultivos ocorrem na Amazônia desde o início do século XX. Por exemplo, a questão das seringueiras, que vão gerar o látex, um líquido viscoso que servirá para a utilização nas indústrias da borracha, indústrias ligadas à questão dos calçados, dos pneus, enfim.
Essa produção gerou muita riqueza para a região norte, principalmente para cidades como Manaus, uma cidade que se desenvolveu em função desse tipo de extração vegetal, só que o processo, o ciclo econômico desta região, ele chegou ao fim, principalmente em função da competição dos seringais da Malásia e do Sudeste Asiático, que praticavam preços menores e praticam ainda preços menores do que a região amazônica e acabaram de alguma forma abocanhando alguns mercados que eram até então mercados do Brasil, da região amazônica, da região norte, e que hoje fizeram com que os seringueiros da Amazônia perdessem muito a sua fonte de renda e desta forma as atividades extrativistas, né, em relação à floresta são atividades que permitem a renda, a subsistência das populações, dos chamados povos da floresta, e são atividades que hoje, de alguma maneira, causam transtornos, principalmente em função da geração de conflitos em relação aos grandes fazendeiros que querem desmatar a floresta e que não permitem a utilização destas pelos povos da floresta, que do ponto de vista ambiental e ecológico praticam uma atividade extremamente sustentável, ou seja, eu só retiro apenas o látex, eu retiro a castanha do Pará, eu retiro a juta e eu não tenho mais tantos danos ao meio ambiente quanto a derrubada das árvores. São atividades extremamente benéficas do ponto de vista ecológico e existe uma série de ONGs que dão suporte tecnológico para as populações que trabalham nessas atividades extrativas. Mas as atividades que são benéficas para o meio ambiente, as atividades ligadas ao extrativismo vegetal preconizada e praticada pelos povos da floresta, não são as atividades principais em termos de ocupação territorial e, ao mesmo tempo, de geração de emprego e renda. Nós vamos ver que na floresta amazônica, principalmente a partir dos projetos de colonização, a partir da década de 1970 no Brasil, vão acabar ocupando áreas que até então eram consideradas vazios demográficos e eu vou ter uma acentuação da ação antrópica do homem, devastando a floresta amazônica. Estados como Pará, Acre e Rondônia já perderam boa parte das coberturas vegetais originais da floresta amazônica. Os índices nacionais em relação ao desmatamento são calculados, aliás, da ordem de 25 mil quilômetros quadrados por ano relacionados à diversidade, à perda da diversidade da Amazônia. Então, quer dizer, 25 mil quilômetros anuais são queimados, principalmente a partir da queimada, que é uma prática que era utilizada muito pelos povos indígenas para pequenas áreas, mas que os grandes fazendeiros da região atualmente começam a utilizar porque é uma prática muito mais barata do ponto de vista da produção do que a utilização de tratores, por exemplo. Então eu vou ali, eu coloco fogo na mata, derrubo ela depois de um tempo, né, a partir da queimada. No período seguinte espero o resfriamento daquela área, né, na vegetação, o que sobrou dela, e depois coloco meu plantio ou a própria criação de gado, que é muito forte hoje, principalmente nesses estados que eu falei anteriormente. Construção do espaço da região norte. Como esta região foi ocupada, que tipo de atividade econômica foi introduzida nela e que políticas públicas dentro dos territórios da região norte foram construídas, foram instituídas. Inicialmente, por volta de 1500, quando, digamos, a América e o Brasil, no caso, foram colonizados, ocupados pelos portugueses, nós tínhamos nessa região norte a presença de povos indígenas, que praticavam atividades de coleta, viviam em tribos, enfim, tinha uma série de atividades que hoje, na atualidade, são consideradas benéficas para o meio ambiente, porque em termos de agressão, são atividades mínimas. Os povos da floresta, no caso os indígenas também fazem parte, buscam, sobretudo, uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza. Na sequência, nós vamos ter, justamente em função da ocupação dos portugueses, com sua chegada no Brasil, algumas expedições em relação à região norte do Brasil. Alguns povos jesuítas também tentaram, de alguma forma, colonizar, né, ou catequizar os índios da Amazônia e instituíram algumas colônias que não vingaram em termos de ocupação, principalmente em função do difícil acesso da região amazônica. O terceiro povo importante em termos de ocupação do território da região norte foram os japoneses, povos que utilizaram principalmente a partir da agricultura, do cultivo de vegetais e também da produção de pimenta do reino, conseguiram desenvolver uma agricultura extremamente competitiva. E hoje esses povos, esses japoneses que colonizaram a região norte, são os grandes responsáveis pelo abastecimento de cidades como Manaus, como Belém, enfim. Eles têm hoje uma atividade econômica extremamente rentável e também geradora de renda para as populações aí, descendentes de japoneses. E por último,
temos a presença dos brasileiros na região, principalmente a partir de projetos de colonização e ocupação desta área, tanto em relação aos nordestinos que migraram para a região norte, quanto em relação aos gaúchos paranaenses que migraram também para esta região em função da questão da soja, da questão da agropecuária. Hoje, boa parte desses povos estão presentes em cidades como Manaus, Belém, praticam atividades como comércio também nessas áreas, levando a sua cultura, introduzindo aí uma série de atividades econômicas viáveis para a região. Então a gente vai ter na sequência o quê? Uma miscigenação de povos presentes na região amazônica ou na região norte como um todo. Povos que têm diferentes culturas, diferentes formas de ganhos em relação à economia e que acabam movimentando em muito a região, principalmente a partir dessas atividades como extrativismo, como agropecuária, como a mineração, e acabam gerando renda para esses povos que chegaram no território, no caso, depois dos indígenas e que hoje já são responsáveis por um alto grau de urbanização, grau esse já de 69%, e que é um grau ainda abaixo da média brasileira de 80%, mas que vem crescendo gradativamente em função dessas atividades econômicas. Mas como se deu a integração da região norte? Como as cidades começaram a se interligar? Que tipo de atividades eu desenvolvi na região, atividades integradoras desta região? O que vai acontecer principalmente no Brasil, não só em relação a esta região, mas em relação às demais regiões, foram iniciativas do governo federal para a criação de superintendências de desenvolvimento. No caso da região norte, foi a criação da SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que gerou uma série de políticas dentro da região, no sentido de aumentar os índices de emprego, aumentar a geração de renda, de eletricidade, aumentar as infraestruturas básicas do território pertencente à região norte. Uma dessas grandes iniciativas preconizadas pela SUDAM foi a criação da Zona Franca de Manaus, uma área onde, a partir de incentivos fiscais, as empresas que ali se instalam não pagam impostos e, na verdade, montam seus produtos oriundos de países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e Japão. Nestas áreas eu vou ter a produção, no caso da Zona Franca, desde motos, veículos até eletroeletrônicos, que na verdade não são fabricados naquela área, são apenas montados, porque boa parte das peças utilizadas para esta montagem são oriundas dos países de origem, dos Estados Unidos, do Japão, enfim. O incentivo à agricultura e pecuária foi outra grande ideia em relação à SUDAM para a região norte, principalmente com os projetos de colonização que começam com os governos militares e que acabam atraindo um grande número, um grande efetivo de agricultores oriundos, sobretudo da região sul, que buscam, em função do preço da terra praticado nesta região, soja, a criação do gado, bovino, né? Então a gente vai ter uma grande busca de terras mais baratas nessa região e que vão acabar alavancando o desenvolvimento desta área, principalmente em função da soja e também do extrativismo preconizado pelas essas famílias oriundas da região sul e que vão, no período seguinte, acabar de alguma forma também influenciando na questão da cultura da região norte, ou seja, daqui a pouco eu vou ter uma expansão, inclusive, dos centros de tradição gaúcha, né, os CTGs, na região norte, principalmente a partir da entrada dos gaúchos em relação à década de 70, mais ou menos, para a região norte do Brasil. Os investimentos em infraestrutura ajudaram muito a integração da região norte, principalmente a partir da instituição de hidrovias para a região, a criação de algumas rodovias também em interligação com as demais regiões brasileiras, no caso a Belém-Brasília, e também em relação à Transamazônica, que na verdade foi uma iniciativa interessante do ponto de vista da integração da região norte, mas que em função da questão do clima da área, da vegetação, acabou de alguma forma, em função desses altos índices pluviométricos, dificultando o término da rodovia. Hoje a Transamazônica, para você ter uma ideia em relação à integração dela com outras regiões, como por exemplo a região nordeste do país, nós vamos ter um grande empecilho, nós temos aliás um grande empecilho, principalmente no que diz respeito ao tráfego de veículos, porque na verdade os caminhões pesados que circulam ali com as mercadorias acabam em função da grande quantidade de terra ali, porque não existe muito asfalto para aquela região, alguns quilômetros apenas são asfaltados, os demais são feitos de chão batido. Então, como essa rodovia é uma rodovia que não tem muita segurança e a própria qualidade desta rodovia é uma qualidade duvidosa ainda,
os caminhões acabam atolando, literalmente, acabam ficando ali durante, às vezes, semanas, no caso, esperando socorro para o reboque. Então, ainda ela não integrou tanto a região, mas foi uma iniciativa válida. Só que, claro, em função de algumas características climáticas e da vegetação, não seria, no caso, uma iniciativa extremamente viável para este momento. Mas outras atividades, outras infraestruturas, aliás, que foram criadas pelos governos militares também, buscaram, de alguma forma, interligar os territórios da região norte, sobretudo com a expansão dos portos. Portos que não buscam apenas a questão da exportação para países ricos e desenvolvidos, mas também portos que auxiliam nos fluxos de mercadorias destinados às populações ribeirinhas da região norte do Brasil. Os projetos de exploração mineral também incentivam a questão econômica da região norte. A presença de petróleo, a presença de ferro, diamantes, ouro, acabam de alguma forma fazendo com que boa parte da população que busca nessas atividades alguma lucratividade migre para esta área. E também o surgimento de empresas, inclusive norte-americanas e japonesas, com interesse para esta região em relação à questão da mineração. Uma prática que hoje já tem, dentro da visão desenvolvimentista brasileira, altos índices de sustentabilidade, ou seja, o país acabou criando projetos como o Carajás, onde o Brasil atingiu já uma autossuficiência em relação ao minério de ferro, por exemplo, um dos maiores produtores mundiais, e acaba gerando uma série de divisas para a sua balança comercial. Mas como esse território, essa região norte do país é extremamente rica em termos de recursos, o próprio governo brasileiro, ao longo do tempo, buscou aprimorar os sistemas de vigilância e de defesa desta região. Dessa forma, o governo cria, a partir dos governos militares, depois dos governos seguintes, eles criam, na verdade, o CIVAM. O CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia, foi construído, na verdade, constituído, principalmente em função das ocupações ilegais no território por povos que não são brasileiros. Esses povos adentram o território brasileiro, sobretudo peruanos e bolivianos, buscando alguns recursos minerais, buscando diamantes, buscando ouro e levando essas riquezas para os seus países respectivos. Dessa forma, eu crio, então, esse sistema de vigilância, que é constituído por uma série de radares e satélites, e, ao mesmo tempo, eu amplio o número de exércitos, de postos de comando do exército na região, no sentido de fortalecer as fronteiras brasileiras para evitar a invasão desses mineradores e também em função do narcotráfico, principalmente a partir de bolivianos e colombianos. O tráfico de drogas é acentuado a partir da região amazônica, justamente por ser uma região de difícil acesso. Então, quer dizer, os narcotraficantes conseguem escoar sua produção a partir da Amazônia sem nenhuma fiscalização. E aí eu vou ter, obviamente, a Constituição, aliás, do CIVAM, visando combater esse tipo de criminalidade. Bem, pessoal, minha dica de estudo é, se vocês tiverem tempo, acessem o site www.impa.gov.br. O INPA é o site do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas. Ali vocês poderão obter informações a respeito dos índices de queimada praticados em relação à floresta. Outra dica importante é o Atlas Escolar do IBGE, um atlas onde vocês poderão ter acesso aos mapas utilizados nesta aula, mapas que mostram a ação antrópica do homem e mapas também que mostram as hidrovias existentes na região norte do Brasil. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, bons estudos e até a próxima! Na aula de hoje estudamos a região norte do Brasil. Uma região que apresenta uma grande diversidade em termos geográficos, a partir das suas compartimentações geográficas, o relevo da área, o clima, a vegetação, as questões econômicas envolvidas, mostrando que hoje é uma região importante não só pela floresta amazônica, mas também pela diversidade de povos presentes na área e também em relação às diversas atividades econômicas presentes na região norte do Brasil. Bons estudos! Bem, professora, a minha dica de estudo para você trabalhar em sala de aula com seus alunos é mostrar para eles a questão da diversidade presente na floresta amazônica e na região norte como um todo e também os conflitos gerados a partir
dessa ocupação, que foi uma ocupação desenfreada, ou seja, não houve uma preocupação em relação aos recursos existentes da área, mostrar para esse aluno que a floresta hoje ela é uma disputa, é um centro de disputas em relação a uma série de povos, né, uma série de tipos de profissionais, podem ser tipos de atividades, aliás, podem ser agricultores, eu tenho grileiros, que são aquelas pessoas que não têm o título de posse, mas tentam conseguir forjar um título, eu vou ter mineradores, eu vou ter uma série de atividades agrícolas, vou ter uma série de atividades de extrativismo, tanto vegetal quanto mineral, que vão acabar causando conflitos agrários, conflitos em relação à posse da terra da região norte do Brasil. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. Do IBGE, principalmente em função desses critérios geográficos. A região norte do Brasil é uma região que tem como características principais a questão da floresta amazônica. Quase tudo que se fala em relação à região norte, em todos os critérios, tanto econômicos, sociais, políticos, dizem respeito principalmente sobre a questão da floresta e como os recursos são utilizados dentro do território amazônico e de que forma os estados da região norte se beneficiam desta floresta que é considerada hoje a maior floresta do mundo. Observe no mapa político quais são os estados que compõem a região norte: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. O que é uma depressão? Uma depressão é uma feição de relevo que vai figurar entre 300 e 500 metros de altitude, ou seja, uma área que não é tão alta em termos de altitude quanto um planalto, mas é uma área maior que uma planície e sofre também as ações intempéricas, como ações do vento, ação da água, ou seja, ele sofre com as ações, uma depressão vai acabar sofrendo com as ações das modificações de relevo, as ações dentro do relevo, os processos erosivos. E a última feição do relevo presente na região norte do país são as planícies, que vão ter de 0 a 100 metros de altitude na classificação do professor Ross. Essas áreas vão estar principalmente condicionadas por fatores de ordem fluvial, ou seja, as principais planícies da região norte estão nas proximidades. Mas esses estados sofrem a influência das questões referentes ao relevo. Dessa forma, o nosso próximo ponto da aula é o relevo da região norte do Brasil. A divisão do relevo da região norte respeita principalmente 3 divisões, a saber, planaltos, que vão ter em média acima de 500 metros, principalmente na classificação do professor Jurandir Ross. Nessa área eu vou ter principalmente no seu extremo norte, principalmente no estado de Roraima, o ponto principal em termos de altitude no Brasil, o Pico da Neblina, com aproximadamente 3.014 metros de altitude. Esses planaltos, na verdade, são planaltos que sofrem ações erosivas. Então, provavelmente, o que hoje é um planalto pode no futuro ser uma depressão. Mas, afinal, e aí, pessoal, tudo bem? Vocês viram aí a questão da Amazônia, né, mostrando a partir de uma música regional,
toda a questão em relação aos povos que vivem ali, a questão da floresta amazônica. Então, dessa forma, o tema da nossa aula de hoje é a região norte do Brasil. Afinal, qual o critério para definir uma região? Basicamente, uma região vai agregar alguns fatores que podem ser de ordem econômica, podem ser também em relação ao clima de uma determinada área, sua vegetação, os aspectos relacionados ao relevo. Logo, eu terei algumas áreas no Brasil destinadas a partir da criação